noite. Tô chegando aqui de trás aqui, porque eu queria também ver a bailarina, né? Tudo bem com vocês nessa noite fria? Tudo joinha? Oi. Obrigada pela visita de vocês. Muito obrigada, porque hoje eu vou poder compartilhar uma palavra que eu recebi há 6 anos atrás e que para mim é um prazer poder estar dividindo ela com vocês, porque ela foi muito útil na minha vida. Há 6 anos atrás, alguém já ouviu falar do poder da família comendo na mesa? Quem já ouviu falar sobre isso, levanta a mão só para eu me situar. E quem ouviu, ouviu falar através dessa Dev Tylas, que é aquela cientista? Sim, confere? Só levanta a mão para eu saber. Ah, tá. A maioria não tanto, né? Ok, tá certo. Então a Dev Tylas, hoje o que eu vou falar é da teoria dela, porque ela é uma pesquisadora. Ela é acho que o Rodrigo vai mostrar depois ali uma foto dela. Mas, gente, tem noiva aqui? Só para eu saber, quem é noiva aqui? Olha, até que tem noiva aqui, hein? Isso aí, gente, eu vou pedir para vocês aplaudirem essas noivas que antes de casar já estão desejosas de poderem se interessar mais pela vida, né? De como vai ser a vida de casado. Agora eu olhei você, Paula, foi por causa da sua mãe que eu soube dessa palestra. Então eu agradeço a ela e você pode dirigir a ela meu agradecimento. Quem está aqui com filho pequeno? Levante a mão. Ótimo. Quem tem filho adolescente? Nossa, tem bastante. Acho que quem tem filho adolescente vai gostar então do que a gente vai falar, porque o assunto de hoje vai poder ser muito útil nesse quesito aí para vocês. E eu queria saber, quem é viúva aqui? 2 pessoas, 3 pessoas, ótimo. Gente, a Dev, que ela... Rodrigo, você consegue colocar a fotinho dela, só para vocês saberem? A Dev Tylas, que é essa mulher linda aí que vocês podem ver, ela é uma mulher fantástica, que há uns anos atrás, ela é americana, e há uns anos atrás ela começou a avaliar, ela falou assim, meu Deus, tem um monte de gente indo para as igrejas, tem muita gente tentando construir vida, mas por que eu estou vendo que está tudo desmoronando? E um dia que ela estava fazendo oração, simplesmente veio na cabeça dela a palavra mesa. Mesa. Ela não entendeu nada e foi dormir. Passado um tempo, voltou a bendita da palavra mesa na cabeça dela. Até que ela resolveu procurar. Eva, chegou aqui a pessoa que me convidou para ouvir essa palestra, foi você, falei de você ali antes. Aí ela parou e falou assim, não, mas espera aí, eu vou estudar. O que será que a palavra de Deus fala sobre mesa na Bíblia? Até que ela foi estudando e foi descobrindo que a primeira mesa foi desenhada por Deus. E as primeiras metragens da mesa retangular foi escrita quando Deus falou, não vou entrar nessa área assim teológica, mas Deus deu exatas medidas de como teria que ser uma mesa de 45 côvados, não sei das quantas lá nas medidas, e que hoje se você pedir para qualquer criança, uma criança vai desenhar a mesa do jeito conforme o arquétipo que Deus criou. E uma das coisas interessantes nessa história é de que depois, como ela é americana, ela foi percebendo que o índice de divórcio lá é muito alto e ela acabou sonhando com o desejo de um dia ter uma mansão, e hoje ela tem essa mansão e ela chama de Mentoring Mansion, que ela chama todos os últimos finais de semanas de todo mês, ela chama 8 mulheres. E lá
ela leva aquelas mulheres para passar o final de semana com ela. E lá ela faz massagem nos pezinhos. Lá ela ensina como que uma mulher vai compor uma mesa. Lá ela ensina a necessidade, o que o poder da mesa pode ter na vida de uma pessoa. E aí a situação ela vai desenrolando e o trabalho dessa mulher é lindo. Ela tem 50 anos de casado. Hoje eu vou contar uma experiência que ela não muito boa, que ela viveu com a filha dela e como que isso foi resgatado. Mas em primeiro momento vocês vão saber que o que ela está falando realmente procede, sabe? Eu quero que vocês, eu acho que eu vou ter que subir, né, para vocês me enxergarem melhor. É, né? Isso, melhor. Eu quero que vocês me digam, se eu pedisse para vocês, que memória que vem à mente de vocês na infância, quando o assunto é mesa. O que ocorre? Todo mundo tem uma lembrança, né? Uma situação da vida que você olha e fala assim, ai, lá na minha infância minha mãe fazia isso, isso e isso. Tem alguém aí que gostaria brevemente de falar? É num dia de frio. Eu lembro, sabe do que? Eu lembro que minha mãe fazia sopinha quentinha para mim quando eu estava com dor de barriga. Alguém lembra mais alguma cena? O que você lembra? Lembro da minha mãe fazendo um leite com Nescau para mim. Sinto o cheiro. Olha o cheiro, gente. Isso aqui ativa a memória olfativa da gente, a memória mnemônica. No café da manhã ou no café da manhã. Café da manhã. O que você lembra da tua infância? Macarrão caseiro. Dela. Gente, a minha família é de italiano, então minha mãe fazia aquele monte de comida e ela convidava um monte de gente. Ana, você... Sopa de anioline. Ai, meu Deus, sopa de anioline. Me diz o seguinte, que cheiro que você lembra na tua infância? Você tem um cheiro que te marcou? De sushi da minha mãe. Sushi. Falou a japonesa. Zuma. Eu lembro, meu pai não deixava nós começar as refeições sem todos estar na mesa. Isso é a tua memória? Isso é a minha memória. E à noite sempre sopa também. Sopinha? Sopinha. Alguém mais? A sopa, eu lembro Sopa da sopa também? Ô, gente, vai ter sopa depois. Pãozinho da minha mãe. Pão, cheiro de pão, gente. Cheiro de pão. Eu lembro daquele cheiro de pão caseiro. Não tem preço isso daí. Né? Ali, ó, a dona da Portal aqui, ó. Pode falar o mesmo, né? Então, você sabe que realmente todos nós temos um registro na memória que faz com que a gente lembre o valor que uma mesa tem, sabe? Eu levo, pode deixar, obrigada. Eu queria começar dizendo para vocês assim, que a primeira questão que a gente precisa lembrar quando o assunto é mesa, é que mesa é um lugar de aconchego, não é? Agora eu pergunto, como será que está a nossa geração, gente? Filho comendo na escola, graças a Deus que tem, pelo menos, quem realmente não pode, né, acaba tendo a necessidade de deixar. Mas a mesa ela vai muito além do que a gente imagina que é a realidade de uma família. É na mesa que a gente aprende a formar vínculo. Tudo o que você tem na mesa com a tua mãe e com o teu pai, você vai reproduzir essas relações com as outras pessoas da tua vida à medida que você vai crescendo. É na mesa que a gente trabalha a questão de comunicação. Sabe? Você está lá, um está falando. Por isso da importância que a gente precisa ter de colocar uma ordem na nossa casa, dizendo que na hora de estar na mesa, não é hora da gente estar com o celular ligado. E na mesa também é um horário que a gente também ensina sobre autoridade. É na mesa, como vocês podem ver, eu estou aqui com um pãozinho. Olha só.
É na mesa que você vai ensinar para o teu filho olhar no olho teu. Você vai estar ensinando a respeito de autoridade para ele. Desde quando ele é pequenininho. Quando você está com um bebezinho lá de 6 meses que está te olhando assim, ele está começando a comer e ele olha para você e faz e joga aquela comidinha para fora. Aí você vai lá com todo jeitinho, pega a colherinha, faz aquele raspadinho e devolve na boca dele. O que você está ensinando para o teu filho naquela hora? Eu que mando. Desde 6 meses. E as gerações atuais não estão fazendo isso. Nem no cadeirão o nenê está comendo. Né? Podem analisar às vezes o que está acontecendo hoje. As crianças estão lá pequenininha, aí a mãe está lá com pressa fazendo alguma coisa, ela pega um pão, dá para o filho sai comendo que nem um cachorrinho. É isso que está acontecendo. E vai despedaçar, pega uma bolacha. Olha que impessoal. Eu estou com pressa, estou fazendo alguma coisa. Olha só. Vocês estão vendo carinho aqui? Quando eu paro e quando eu olho no olho, quando eu sento na mesa e mostro a importância de parar tudo e viver aquele momento com o teu filho, com o teu marido, você vai estar mostrando a exata noção do que é criar vínculos. Por isso que o principal ingrediente de uma mesa é a comunicação. Principal. E hoje em dia a gente perde muito tempo fazendo coisas boas. Porém, a gente deixa às vezes o essencial. Nós sabemos, né? Não dá para a gente negar que a nossa realidade ela é realmente cheia de atividade. Nem sempre a gente pode parar para fazer uma comida. Nem sempre a gente quer aprender a fazer comida. Ou muita gente aqui faz dieta e fica naquele frango grelhado a vida inteira. E o marido fica, coitado, magro, porque não tem o que comer. Né? E aí o que vai acontecendo? A gente vai entendendo que é na mesa, conforme a Yasmin demonstrou com carinho preparando, que a gente para tudo e demonstra o que é o significado de poder parar e dizer, eu tenho uma família. Por que eu pedi das viúvas? Porque até mesmo as viúvas podem estar sozinhas, sem ninguém. Elas precisam parar tudo, comer sozinhas, quietinhas. Porém, parar. A mesa, gente, ela não é lugar de punição. Nós não vamos falar disso hoje, porque hoje eu vou ter que ser um pouco teórica e na outra vez que a gente vai se reunir, que o tema também vai ser esse, eu vou falar o como. Mas o que me remete aqui a comentar é que a forma de corrigir ela precisa ser feita em outro momento. Não na hora que você está com o teu filho. Ah, você está comendo errado. Eu sei que é difícil, né? Mas existe outras maneiras da gente fazer isso que não afetem tanto a relação de vocês com eles. E uma coisa que eu digo, é na mesa que se curam emoções também. Porque a mesa ela trabalha em todas as esferas da nossa vida. Ela alimenta o corpo. E hoje eu vou falar uma coisa bem importante que a Dev não falou, mas que outra autora falou, que eu achei bem rica, eu vou poder compartilhar, porque entra na parte de emagrecimento. A gente alimenta o corpo, a gente sara as emoções. E o principal, se você for pegar os conteúdos da Bíblia, você vai ver que quando fala sobre a mesa na Bíblia, ele fala assim, que eu estarei com o pão da presença. Pão da presença. Quem é o pão da presença? É Jesus. Então, quando você faz um ninho para a tua casa, você está lá mostrando que lá tem o acolhimento. O pão te traz essa noção, esse carinho, esse afeto de acolhimento, que é uma coisa que só tua casa e só uma mãe
vai poder fazer. Então, vocês entendem que essa coisa da mesa ela é bem ampla. Não vou me ater nisso, porque eu quero ir para a parte prática do dia a dia, na área de casal, que eu acho que é bem importante, que entra com a área que eu amo. Mas é daqui que se constrói a importância de que tudo isso é necessário para que a gente possa estar vivendo de uma maneira que possa ser construtiva para a nossa família. Para isso, eu tenho que trazer alguns dados científicos também para vocês. Nos Estados Unidos, essa Dev, ela pesquisou e ela foi autora também ela acompanhou 10 anos de pesquisas de 4 universidades americanas. Harvard, Universidade de Minnesota, que foi essa que a Alice morou lá, que ela estava contando a experiência dela lá, mas ela morava nos Estados Unidos e como o prato principal de lá é realmente café, então ela vivenciou essa realidade lá, porque lá eles não param para almoçar, né, com a família. É isso, né, Alice? Você que morou, você sabe. Então foram, a Universidade de Harvard, a Universidade de Minnesota, a Universidade de Carolina do Norte, a Universidade de Illinois, eles constataram o que você tem, qual que é o poder psicológico que vai gerar numa família nesse prazo de 10 anos, e o que eles perceberam de famílias que tinham ritual de comer junto e das famílias que não tinham o hábito de comer junto. Alguns pontos me chamaram a atenção. Para quem tem a escola, Carla, olha só que dado interessante. Eles fizeram análise de QI com as crianças. E eles investigaram QIs normais, crianças normais, QI normal. Só que as mães que tinham por hábito parar tudo para ter um momento de família que a gente presta atenção na comida, eles excediam as notas e eles aumentavam o grau de segurança pessoal para lidar com as adversidades da vida. O que eles constataram naquele grupo de pessoas que não tinham rituais de almoçar ou jantar ou tomar café junto? Eles descobriram que lá tinha algumas pessoas que eram de mentes brilhantes e de QI mais elevado. Só que, curiosamente, os que não paravam para comer junto, eles eram crianças menos focadas, menos concentradas, mais distraídas e chegavam até ter quase que um diagnóstico de déficit de atenção. Isso eu estou falando baseado exatamente nessa situação de falar a respeito de aprendizagem. Outra coisa que eles perceberam, não souberam explicar, mas eles perceberam que em famílias onde tem mães que comem junto com seus filhos, os homens são menos folgados. Quem tem filho homem aqui, por favor, acho que é uma boa forma para a gente poder, né, avaliar ali, porque eu acho que essa é uma questão interessante da gente considerar. A outra coisa foi que eles perceberam que os adolescentes ficavam menos tempo fazendo coisas inúteis e eles tinham menos relações sexuais na época da adolescência. E, gente, isso faz todo sentido. Vocês querem ver por quê? Aí, claro, investigaram lá que era menos índice de violência familiar, menos drogas, menos um monte de coisa. Mas eu vou explicar uma coisa aqui dentro da neurociência que eu acho que vale a pena vocês entenderem isso daí. Aqui no meio do cérebro, aqui é bem o centro do cérebro, tá? No centro do cérebro forma o sistema límbico. Tem o sistema límbico, que é o tamanho de uma noz, assim. E é ele que controla várias coisas da nossa vida. Uma delas é apetite, é sono, ciclo do sono, ela controla irritabilidade, controla o humor. E é nesse sistema límbico que ele faz o registro de atração que você tem por um homem e faz o registro de depressão. Aqui é que o sistema das emoções se regula. E aí o que eles investigaram? Que quando esse sistema límbico está problemático,
A primeira área que vai desregular são todas essas daí. A pessoa passa a comer mais, ela dorme menos porque ela fica preocupada, ela tem mais índice de depressão, ela tem todos esses registros de desordem que são sinalizadores de que algo não está bem com você. Agora, olha que interessante. Como que eu faço para manter o meu sistema límbico de uma forma funcional e em ordem? Como? Parar tudo, sentar na mesa. Por quê? Porque é a hora que o teu sistema de atividade cerebral ela diminui. Por isso que não dá para assistir televisão e comer ao mesmo tempo. Você está assistindo televisão, aquele monte de informação está entrando, você está comendo o cara que morreu na televisão, você está comendo a raiva que aconteceu no teu trabalho, você está comendo sei lá, a situação ruim que você está vivendo lá na tua vida. Então, ele afeta todo esse sistema límbico aqui, que vai gerar uma série de desordens fisiológicas. Então, você veja como a importância de parar, realmente você sentar, comer e fazer as coisas funcionarem de um jeito mais sereno. Isso ajuda a organizar o teu sistema de uma forma que aquilo equilibra. Porque realmente envolve padrão de emoções, envolve aconchego, envolve toda essa questão de necessidades que a gente precisa ter quando o assunto é família, marido e filhos. Tá, agora já falei tudo que eu tinha que falar no sentido científico e já falei a apresentação. Agora eu quero ir para a parte boa, que é a parte que mais me interessa, que eu acho que é o que vai interessar para vocês, porque é a parte que tem a ver com a gente no dia a dia, assim, no sentido prático. Gente, a mesa, ela é um lugar, sabe do quê? De emagrecimento. É difícil achar que o que eu estou falando é verdadeiro, não é? Quem aqui se controla no peso? Só para me levanta a mão, assim. Gente... Não assim. Vai, a gente está só em mulher aqui. Vai lá, levanta a mão, porque eu acho que essa informação interessa. Então, vocês vão gostar do que eu vou contar aqui, porque a Dev não sabia, acho que ela não leu aqui o livro da Judith Beck, mas se ela tivesse lido, eu acho que seria legal para complementar no dela aqui. Eu participei 10 anos de terapia de grupo, com nutricionista para a gente trabalhar assim, a questão de sobrepeso, essas coisas assim. Foi muito legal. Aí eu li tudo que você imagina de psicologia de emagrecimento. Super legal. Aí eu tive filha, daí engordei 26 quilos. Daí, imagina que mal que eu fiquei. Aí tive a segunda, engordei 26 também. Tive terceira filha, 26 quilos. Aí eu falei, pelo amor de Deus, acho que eu nunca mais vou voltar no meu normal, né? E aí eu fui descobrir quem que é o livro, Judith Beck, Pense Magro. E aí ela conta, ela é uma psicóloga, que ela faz 30 anos de terapia de grupo com pessoas que controlam peso. E ela conta aqui algumas coisas que você tem que fazer durante uma semana. Ela dá um exercício por semana para fazer. Eu não vou contar aqui porque o foco nosso não é esse. Eu quero chegar no ponto principal aqui, que foi o que me atraiu. Na terceira semana aqui do livro dela, ela fala assim, ó, sente-se para comer. Só isso. Só esse pequeno exercício que ela deu. E eu olhei isso aqui e achei tão bobo. Achei bobo. Aí ela explicou. Gente, quem não senta para comer, come 30% a mais e não percebe. Aí eu falei, ai, será? Porque eu já vou lendo meio duvidando, né? Aí como é que eu fiz o negócio? Eu anotei, comecei a fazer teste. Eu não vou falar o que eu comi, porque vocês vão achar que eu sou comilona aqui. Porque eu fiz o teste para comprovar e não é que era verdade. Você vai lá fazer um sanduíche, aí você pega aquele sanduíche, você está fazendo sanduíche, aí tem o presuntinho do lado, você começa a comer o presuntinho, mas você está fazendo outro presunto aqui no sanduíche. Você não se dá conta, você achou que você só comeu o sanduíche, mas você meteu o outro na boca, sabe? Você está comendo em pé. E teve uma época que eu estava mudando a mesa lá da minha cozinha,
e você não se toca. Quando você percebe, você come a mais sem perceber. E ela comenta aqui, eu vou mostrar para vocês, ela fala aqui, ó. Você precisa necessariamente se tornar mais consciente de algumas coisas que você faz enquanto você come em pé. Ela fala assim, ó, ao comer em pé você pode sentir-se fisicamente tão satisfeito quanto se estivesse sentado, mas psicologicamente isso não acontece. Sentir o gosto, mastigar, engolir o alimento lhe dá um certo grau de satisfação que faz com que você acabe comendo a menos. Aí ela fala, dá exemplos dela mesmo. Ela fala que ela teve problema de peso, essa mulher. Se você um dia procurar sobre essa Judith Beck na internet, você vai ver que ela é bem magrinha. Ela vive o que ela fala. E eu acho que isso é muito interessante, porque quando a gente fala de mesa, a gente sabe que uma das preocupações das mães de filhos pequenos e de adolescentes é que eles estão engordando. E tem pesquisas agora recentes dos Estados Unidos que eles estão entendendo que o ato de comer não é o fato de você comer, mas o principal ingrediente daquela refeição é o relacionamento. Quando você está ali com ele, você está conversando, você não percebe, é aquilo que alimenta as emoções de uma pessoa. Até a Dev diz assim, ó, nós não estamos precisando de comida, mas nós precisamos de vínculos, de afetos e de um sentido. Então isso reflete claramente a necessidade pelo qual a gente para entender. Eu acho que isso vai ter muito a ver. Quem está ali controlando o peso pode tentar dar um jeito de fazer esse exercício por uma semana para vocês verem como a gente cria mais consciência sobre as coisas da vida, sabe? Esse é um ponto. Então gravem 3 pontinhos. O primeiro é esse. É a questão de que a mesa também é um lugar de emagrecimento, tá? E óbvio que isso te deixa menos ansiosa, mas isso é um tópico. Vou partir para o segundo porque tem a ver com a minha área, que é a área que eu amo, que é a área de atendimento a casal. A mesa, ela é um lugar de reconciliação. Hoje à tarde eu conversava com uma pessoa casada, sem filhos ainda, e ela falou assim, Karine, como é que eu vou entrar nesse assunto com meu marido, que é um assunto super difícil e eu sei que vai ser complicado, porque ele é muito resistente para falar sobre esse tema. O que eu pensei na hora de responder para ela? Faça um jantar. Faça um jantar, porque na hora que você tem que conversar aquele assunto com o teu marido, que é ruim dele ceder, você faça um jantar. Gente, não sou eu que estou falando. Vamos para a Bíblia. Quem fez isso na Bíblia? Quem entende de Bíblia aí, me diga. Esther. Ela estava sendo rejeitada pelo marido dela, que era um rei muito ocupado, que só trabalhava e que não dava atenção para ela. Alguém já se sentiu aqui alguma situação semelhante? Aí ela foi lá e falou, como é que eu vou fazer esse marido me olhar, meu Deus? Ela pensou, vou fazer oração e chamar ele para a mesa. Olha a sabedoria de uma mulher. Marido, vem cá, olha nos meus olhos. Então, e tem uma outra informação agora que me ocorreu, que é de um matemático que eu amo na minha área de casal, que ele fala assim que a briga de um casal ela se resolve nos primeiros 3 minutos. Então a maneira como uma briga começa vai ser a maneira como ela vai terminar. Então se você chega para o seu marido e fala, negócio seguinte, nós precisamos resolver aquilo porque semana que vem o negócio está circulando e a gente precisa decidir, teu marido vai ter uma reação. Agora quando você chega, e eu já fiz o teste, gente, funciona. Quando você chega toda amável, amor, olha, sabe, eu acho que a gente precisa ver aquilo lá, o que você acha? Você vai ver que reduz as defesas.
mesmo a respeito de um assunto que possa gerar conflito entre vocês. E a Esther, ela foi muito esperta, porque aí ele pediu assim para ela, né? Tá bom, eu vou lá, a gente janta junto, ótimo. Aí ele falou, mas fala o que você quer, porque eu estou estranhando essa janta. E aí o que ela disse? Quem lê Bíblia aí? Não ouvi. Ela fez outro jantar. Olha a inteligência, porque ela amaciou ele mais ainda. Aí quando ela levou, fez outro jantar, que ela viu que ele já estava mais assim, desmilitarizado com as coisas do dia a dia. O que aconteceu? Aí ele entrou com o pedido dela e ele prontamente atendeu. A mesa é um lugar de reconciliação. Há mais ou menos uns 8 anos atrás, eu atendi um casal que eles chegaram para mim numa situação bem crítica. A queixa principal deles era assim, olha, nós já decidimos, nós dois aqui estamos em comum acordo que nós vamos nos separar. Nós temos 3 filhos e nós estamos aqui somente para você nos ensinar como é que nós vamos comunicar aquelas três crianças. E aí eu fui investigar, né, como é que era a vida, papapá, e eu descobri que eles não tinham um tempo de ligação, eles não tinham um momento do dia que eles se viam, não tinha nada, porque ele acordava antes e chegava antes em casa. Ela gostava de dormir um pouco mais, e ela saía mais para tarde para trabalhar e voltava depois. No horário que ela voltava, ela ia direto para a academia, ele ficava em casa. Não tinha tempo, estão vendo que não tem momento de se olhar, de se tocar, de conversar? E aí eles chegaram e falei, bom, então tá, primeira coisa que vocês vão ter que fazer, eu não posso dizer para vocês se separem porque eu estou agindo contra a ética da minha profissão. Mas eu vou precisar usar o seguinte, primeiro vocês vão ter que ter certeza se é isso que vocês querem. Para isso eu vou dar uma tarefa de casa. E eu vou pedir, eu realmente, quando eles chegaram para mim, eu achei que estava perdido o negócio, mas eu falei, eu vou pedir que vocês simplesmente se conectem de alguma maneira, em algum horário do dia de vocês, onde vocês podem, por 15 minutos, parar para conversar. Se vocês testarem isso, entre outras coisas que a gente vai trabalhando, aí depois a gente organiza a separação e aí a coisa vai acontecer. E vão pensando nisso, e na semana que vem vocês voltem com a tarefa feita, né? Olha a tarefa que eles resolveram fazer. Como eles não tinham tempo, de fato, e de fato a atividade deles profissional era diferente, ela resolveu acordar um pouco mais cedo e eles começaram a tomar chimarrão junto. Só isso. Só isso. Isso é verídico, gente, eu não estou enfeitando. O que começou a acontecer? A atmosfera começou a mudar. Porque aí ele começou a contar um pouco mais da sobrecarga que ele estava tendo no trabalho, e ela começou a contar as coisas dela para ele. Esse casal começou a voltar a se olhar. Tudo por causa de uma cuia de chimarrão. Só. O que salvou aquele casal foi a cuia do chimarrão. Por conta de parar, sentar na mesa e ter um tempo junto. Alguém sabe, em pesquisas, qual é o estado do Brasil que menos tem divórcio? Rio Grande do Sul. Por quê? Por causa da bendita da cuia. Eu ainda não tomo, gente, mas eu desejo. Já pedi para você me ensinar, né, mãe? Gente, realmente, Rio Grande do Sul ainda, tomara que continue, mas aqui em Cascavel a gente tem muito hábito disso, né? Das famílias se reunirem para tomar chimarrão. Eu desejaria fazer isso com as minhas amigas aqui. Qual que é o estado do Brasil que mais tem índice de divórcio? São Paulo. Por quê?
porque não tem conexão. Simplesmente porque não tem conexão. Eu vou contar para vocês, cadê aqui o livro? Eu quero contar para vocês a história. Eu vou ler brevemente porque ela é bem curtinha. Mas foi uma coisa que aconteceu com a filha da Dev. Que ela disse assim que há anos atrás o genro dela pediu divórcio para a filha. E eles tinham 4 filhos. 4. E aí olha o comentário que ela fez. E ele realmente foi embora e ficou nessa. Aí olha o que ela disse aqui, ó. Gente, numa análise superficial, a vida da minha filha era ótima. Eles pareciam um modelo de família. O pai trabalhava duro. Gente, prestem atenção nos detalhes, que vocês vão ver o processo de como a coisa foi se esfriando e o que aconteceu. O pai trabalhava duro por muitas horas, consolidando um negócio bem sucedido. A mãe e os filhos permaneciam ocupados na escola, na igreja e nas atividades extracurriculares. Contudo, em meio à aparente normalidade da vida familiar, o lar aos poucos estava em silêncio começando a desmoronar. De maneira quase imperceptível, uma pequena fissura se abriu para aquela casa, porque o meu genro começou a negligenciar a participação dele na mesa. Cuidar dos negócios se tornou mais importante do que estar em casa para jantar com a família. E quando ele conseguia jantar ou fazer outra refeição junto, a sua presença era bem distante, cada vez menos sincera. Logo ele parou de comer e assim se afastou, enfim, o caos aconteceu naquela casa. Olha que legal a reação da filha. Muita gente tentou fazer esse marido voltar, mas ele estava fechado emocionalmente. Depois de um tempo, ele começou a sentir falta do tempo de comer junto. E aí as amigas da filha dela vieram pedir, viu? Mas o teu marido fez essa sacanagem com você, você está deixando ele voltar para casa e ainda jantar com vocês, abandonou 4 filhos, e você ainda está sendo boazinha? Ó a resposta dela. Ó, eu permitiria que um estranho comesse na minha casa. E também eu deixaria um inimigo comer comigo. No momento, meu marido é essas 2 coisas. Um estranho e um inimigo. Todas as vezes que se sentavam para jantar, ele começou a ficar mais perto, até que chegou um dia que, na mesa, ele convidou ela para jantar, e na mesa, ele confessou que ele tinha se atraído por outra mulher, que ele tinha traído ela. Detalhe, foi na mesa que ele recebeu perdão. Foi na mesa que a esposa e os 4 filhos perdoaram esse pai. Foi na mesa onde houve reconciliação. Porque houve olhar, houve toque, houve sinceridade. E a Bíblia, ela fala um versículo lindo, que ela diz assim, ó. Fala os benefícios. Vou ler um versículo só, o benefício em Salmos aqui, 128. Olha só que interessante, gente. Aqui fala os benefícios de quem busca a Deus. E aí diz assim, o que acontece na vida da pessoa. Eu não vou me ater aos detalhes, mas eu vou pegar nessa parte aqui, ó. A sua mulher será como uma videira frutífera. Significa que você vai dar muitos frutos, você vai vir para mudar a tua geração. A palavra diz que até quando você for velhinha, você vai estar dando frutos e frutos e frutos. Fruto significa gerando vida. Sair dessa vida mediana, sabe? Que a gente vive, que achar que vida é viver só os nossos sonhos e achar que aquilo se resume a viver a vida. E olha só. E os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa? Agora, pergunto. Seus filhos serão
como brotos da oliveira ao redor da mesa do vizinho? Seus filhos serão como broto da mesa ao redor da mesa da escola? É importante, se é necessário, quando você está numa socialização. Só que aqui está dizendo que a mulher que busca a Deus, ela vai ter os filhos dela comendo ao redor da mesa dela. E ela vai fazer aquilo com satisfação. E a parte mais importante, a gente está indo para o final, mas eu confesso que essa é a parte que mais, essa que eu vou falar é a parte que mais me chama a atenção, sabe? Vocês não vão se atrair por isso que eu vou ler, mas depois eu vou explicar o significado. Olha o que está escrito aqui, ó. Salmo 23 diz assim, Deus falando, tá? Preparas uma mesa para mim na presença dos meus adversários. Alguém se interessou por essa frase? Quando eu li, eu não me interessei. Sabe o que ela significa? Eu vou dizer. Qual é? Prestem bem atenção que para mim isso foi uma das coisas que mexeram comigo quando eu li sobre isso. Qual é a hora mais importante do dia do teu filho? Quem dá mais? Qual é? Podem chutar, sem compromisso aqui, com a resposta certa. Na hora do café? Tá. Na hora que ele levanta? Jaque? Na hora do almoço? Quem mais? Quem falou isso? Falou certo. A hora que o teu filho, não que as outras horas não são, a hora que o teu filho chegou em casa da escola, é a hora mais necessária que você tem que estar disponível para ele. Sabe por quê? Porque é o que está escrito aqui em Salmos. Preparas uma mesa para mim, eu preciso receber acolhimento, porque Deus está te acolhendo numa hora de adversidade. E ali ele fala assim, na presença dos meus inimigos, o teu filho teve na presença dos adversários dele, porque teve um amigo que corre melhor, tem uma amiga que é a mais popular, tem a outra que acabou de xingar tua filha, tem a fulana de tal que fez fofoca, contou história, a tua filha chega, o teu filho chega com um monte de conteúdos de um dia inteiro, que é inevitável, isso não é o do controle da gente, isso foge do controle de uma escola, são relacionamentos. Então, onde existe relacionamento, vai existir alguns graus de conflitos, concordam? A hora mais fundamental da hora do teu filho é essa hora. É a hora que você tem que estar presente. É a hora de sentar e compor uma mesa. Qual é a hora mais importante do dia do teu marido? Ah, ó a resposta da Alice, gente. É a hora que vai dormir. Também, né, Alice? Também. Concordo com você. Exatamente, a hora que vai dormir que rola um clima, né? Agora, a hora mais importante do teu marido também é a hora que ele chega em casa. Porque lá ele engoliu o leão. Teu marido chegou cansado. Teu marido está preocupado porque ele tem que pagar as contas e tem que prover tua casa. Teu marido foi desafiado ou tem problemas no trabalho. Lá fora ele tem que ser forte. E na tua casa, ao redor da tua mesa, tem que ser o lugar que você olha para ele. Ai, isso tá ruim, né? Vou ter que subir. É que eu gosto de ficar pertinho de vocês ali. Deixa eu tirar isso aqui, porque eu quero que vocês me venham aqui. Alice, consegue me ajudar? Puxar essa mesa? Pode colocar bem na frente que... Tá. Pode deixar. A hora que o teu marido chega em casa, gente, é a hora que ele precisa
de que você pare tudo, olhe para ele, sente na mesa, estenda uma toalha, olha para ele e diz assim: como é que foi teu dia? Eu quero saber. E o que muitas vezes nas nossas famílias, o que eles encontram? Eles encontram uma família que chega, o forno está frio, a cozinha gelada, teu marido encontra uma casa cheirando a limpeza, porque você às vezes fica mais preocupado com a limpeza que a tua tata faz, do que com o pão que você pode servir para a tua família. Se não dá tempo, a vida é corrida, passa na panificadora, leva lá um pão com presunto e queijo. É a hora que se precisa parar tudo. Qual que é a hora mais importante do teu dia? Essa é a hora. Essa é a hora que você precisa parar, olhar, de ter que estar no olhar. Gente, sempre na hora de comer junto, as crianças trazem os conteúdos da escola. Mesmo o filhinho mais quietinho, pelo olhar dele você percebe quando ele está chateado. Essa semana, é na mesa que eu comecei a perceber, por exemplo, a semana passada, que eu tinha uma filha que falava mais que as outras. Aí eu e o Adriano combinamos, vamos deixar ela meio assim, para fazer com que as outras possam expressar mais as suas ideias. E é na mesa que você percebe isso, porque você não vai perceber isso levando eles para a escola. Você não vai perceber isso na hora de dormir, porque você tem que dormir, porque amanhã tem escola e tem trabalho. É na hora da mesa que você para tudo. Entenda que a tua casa precisa do teu calor. Traga, se você não sabe fazer pão, traga o pão cheiroso. É a hora que você olha para ele, para o teu marido, e você fala assim: querido, nós estamos com um problema, mas nós vamos passar isso junto. Nós estamos com dificuldade, eu e você vamos construir uma história de quem lutou e que a gente vai conseguir. Não é hora da gente estar olhando para outro lugar, nós podemos estar olhando para coisas boas, mas o essencial está aqui, olho no olho. Você vai olhar para a tua filha que levou um fora do namorado e vai dizer: filha, eu vou passar isso com você. Você vai olhar para a tua criança pequena, você não vai ficar distribuindo pão, dando mamadeira para ele estar lá mamando, saindo para os 4 cantos lá do apartamento, da casa. Você vai olhar: filhinho, me conta como é que foi o teu dia. Se não foi legal, preparas uma mesa para mim, ao redor dos meus inimigos. Significa: filha, eu te acolho apesar de toda a dificuldade que você possa estar passando. E eu vou passar junto com você. E nós vamos conseguir. Porque sabe por quê? Porque é isso que Deus faz com a gente quando a gente está mal. Concordo? Quando você está com um problema com alguém, com alguma amiga, com alguém no trabalho, simplesmente às vezes é como Deus te olha e fala: ouvi, filha minha, a oração que fizestes a mim. Eu defenderei tua vida e te salvarei por amor de mim. E diz assim, isso é bíblico: e acerca do inimigo, digo assim, não corres perigo, zomba dele, ó filha de Sião. Olha que lindo isso, é o que Deus te fala na hora do teu problema. Nossa, gente, isso é lindo, porque é a forma como Deus age com a gente quando a gente está com um problema. Então, quando você para analisar o próprio ato de Jesus, quando ele falou, eu quebrei meu corpo por você, por amor de ti,
Ele deu o Filho único dele. Quando eu vejo, às vezes, na ceia aqui da igreja, às vezes eu olho para a ceia, eu vejo meu marido, ele fica todo arrepiado quando ele toma a Santa Ceia. E aí eu perguntando, mas por quê? Eu dava atenção, mas não dava tanta. Ele falou, Karine, é a hora que eu consigo sentir que o Espírito de Deus age em mim, e é como se Ele estivesse renovando de todos os meus erros. Quando Ele diz assim, fazer isso em memória de mim, não significa que a gente fazer isso em memória de mim fica com aquela cara de morto porque recebeu o Espírito. Você fica assim, com cara de morto porque recebeu o Espírito, parecendo um culpado? É motivo de festa. Olha, a mesa é tão importante que Apocalipse diz que nós vamos morrer e um dia ceiaremos com Deus. É tão importante que é o único ritual que Cristo deixou para nós, concreto, rito, né? Que Cristo deixou para nós concreto foi a ceia. Tomai o sangue, né? Comer o corpo lá e beber o sangue. Lá. Vocês já sabem, eu não sou pastor e não sou padre, né? Então, vocês já sabem onde que é, né? Então, entendam o processo. A mesa ela é um lugar para que o pão da presença habite na tua casa. Nós estamos encerrando esse momento. Como eu falei, hoje eu falei da teoria, não deu nem 10% para eu falar toda a riqueza do que esse livro aqui nos traz de ensinamento, sabe? Porém, mês que vem, eu vou estar falando como, porque hoje eu falei a teoria. Mês que vem eu vou falar no como é que a gente faz isso na prática, como se corrige um filho quando ele faz tristeza na mesa, né? Quem deve ocupar o lugar de honra? Sabia que nós tem alguém que tem que ocupar o lugar de honra na nossa casa? Ou está tudo trocado? Isso é questão de ordem. Quem que é? O que a Bíblia diz lá? O trono de Deus. Quem está sentado à direita do trono? Jesus. Lugar de honra. Né? Eu vou falar bastante no mês que vem, dicas que a Dev fala, do que você pergunta, de como que você faz. São coisas bem práticas, só coisa prática, mas é coisa assim que vocês vão ver que são coisas muito legais e fogem daquela coisa tradicional que a gente conhece assim, de teoria, sabe? Mas o que eu quero que vocês levem dessa noite é que é na casa, é na mesa, olhando no olho que você mostra autoridade. É no olho que tem uma ordem dentro de uma casa. É no olho que você conhece a expressão do teu filho. Que eles estarão ao redor da tua mesa e você aconchegará depois de um dia que não foi legal para eles, ou dia que você possa compartilhar a alegria do coração deles com alguma vitória que eles possam ter tido. Preparas uma mesa ao redor dos meus inimigos. Quem faz isso é a mulher, porque aconchega. Gente, eu fiquei sabendo que tem uma pessoa que está de aniversário hoje aqui, e que é uma pessoa chamada Nilzete, é isso? Chegou no meu ouvido, é verdade que tem alguém que está de aniversário? Nilzete, no dia do seu aniversário, você escolheu nos honrar com a sua presença aqui que hoje é um dia especial. Então, semana que vem é meu aniversário e eu escolhi hoje trazer um presente para alguém que eu não sabia quem, quando a Lu me avisou que ia ter alguém ali que estava de aniversário. Então, eu quero dar esse presente, esse livro para você. Quero que você venha aqui na frente, para que você possa receber e que você possa fazer uso na sua casa. Vamos dar uma salva de palmas para ela? Ai, parabéns, viu? Parabéns. Parabéns. Ai, com certeza, obrigada. E como todo encerramento, a gente sorteia um dom, né? Um talento. Lucélia, vem aqui rapidinho. Eu acho que vocês vão querer colocar o nominho de vocês no dom desse mês, gente. Sabe por quê? Lucélia é uma pessoa que está
vindo de São Paulo, e ela está sorteando o seu dom, que é quem quer fazer escova no cabelo, quem quer fazer um corte ou quem quer fazer uma hidratação com os produtos lá importados que você me falou e eu não sei o nome. Ela está doando o dom dela nesse dia, então quem deseja, só deixar o nominho lá embaixo, que ela vai sortear e ela liga para quem for a sorteada, tá bom? Certo? Gente, um beijo, fiquem com Deus, vão para casa. Aproveitem o frio, olhem para suas filhas, seus filhos, não esqueçam dos maridos. E lembrem-se disso que eu espero ver a continuidade da nossa palestra no mês que vem.